gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje, como eu prometi pra vocês, eu vou contar o que eu achei do novo BL coreano To My Star. Então, se você já assistiu ou pretende assistir, não se esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no meu canal, que ajuda bastante. Aqui a gente tem vídeos sobre K-pop, sobre BL, sobre C-pop. E como sempre, eu vou começar o vídeo com uma rápida sinopse pra quem ainda não assistiu o BL. O drama é mais focado na história do Kang Seo-jun, que é um ator muito famoso lá na Coreia. Só que a carreira dele entra em declínio depois de alguns escândalos. E o escândalo mais recente é que ele saiu de um bar com um amigo e o amigo tava com o rosto todo machucado, como se ele tivesse entrado numa briga. E ninguém sabe o que aconteceu, não tem gravação, ele não explica pra empresa dele o que aconteceu, então o público tá, tipo, sem saber o que rolou, então estão meio que criticando ele. E aí, como os repórteres estão tentando descobrir o que aconteceu, eles estão muito atrás do Seo-jun. Então, o CEO da empresa dele, o manager dele, tiram ele do apartamento que ele mora e colocam ele num novo apartamento, que é onde o Han Ji-woo mora. Ele é um cozinheiro num restaurante pequeno que tá indo meio mal, então ele também não tem muita grana. E o apartamento que ele mora é do CEO da empresa do Kang Seo-jun, por isso que ele já tava procurando alguém pra morar junto, pra poder dividir as despesas. Então o CEO da empresa coloca o Kang Seo-jun lá pra ele ficar longe dos repórteres. É mais ou menos essa sinopse, então a partir de agora no vídeo a gente vai ter a resenha em si, os spoilers. Então se você ainda não assistiu o drama, eu recomendo que você vá lá, assiste. Ele é bem rápido, acho que em umas 2 horas você consegue assistir, são 9 episódios de uns 15 minutos cada um. Então vai lá, assiste e aí você volta aqui pro vídeo. E pra quem já assistiu, vamos pra resenha. Bom, eu achei os primeiros episódios um pouco confusos quando eu assisti pela primeira vez. E sim, eu assisti 2 vezes porque eu gostei muito. Só que quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que ficou bem confuso o lance do escândalo, do restaurante, eles do nada morando juntos. Pra mim ficou meio bagunçado, mas depois quando eu assisti pela segunda vez, eu vi que não tava mal explicado, só ficou tipo meio confuso, porque como era o primeiro episódio e os episódios são muito curtos, então eles colocaram muita informação ao mesmo tempo e aí ficou um pouquinho confuso. Sem contar que eu achei o lance do Seo-jun do nada começar a trabalhar no restaurante muito aleatório. Mesmo da segunda vez que eu assisti, eu fiquei tipo, não faz sentido. E tem uma hora que o CEO pergunta, tipo, por que você tá trabalhando nesse restaurante? E ele fala que ele não sabe também. Então, essa parte eu achei que ficou bem confusa. Mas assim, meu panorama sobre o BL no geral é a mesma coisa que eu falo sobre todos os BLs coreanos. O baixo orçamento e o pouco tempo por episódio, então acabam sendo os mesmos problemas de sempre, que são poucos cenários, né, aqueles cenários pequenos, e a produção num nível, assim, um pouco mais baixo comparado com outros dramas coreanos, e o pouco tempo pra desenvolver a história, então, como eu disse, é muita informação jogada ao mesmo tempo nos primeiros episódios, porque eles têm que explicar o que tá acontecendo de um jeito muito rápido pra conseguir desenvolver o resto do plot nos outros episódios. Então, é aquela coisa de sempre, gente. Tipo, o tempo é muito curto. Isso que esse drama teve uns episódios maiorzinhos. Eu achei que ele foi mais ou menos o tamanho de Color Rush, né? Não foi tão curto. Eram uns 15 minutos por episódio. E eu acho que o último episódio tinha uns 20 minutos. Então não foi tão curto quanto Where Eyes Linger e Mr. Heart. Mas mesmo assim foi bem curtinho, baixo orçamento, então o de sempre. Mas em compensação eu achei a direção de arte e a direção de fotografia muito boas pra quem tinha um baixo orçamento. Eu achei que teve vários takes muito bonitos, que eles souberam aproveitar muito bem a luz natural, ou todos os takes que o Ji-woo tava cozinhando eram muito bonitos, eles davam um foco, assim, bem bonito pra ele cozinhando e tal. E eles também tiveram a ideia de usar um pouquinho os cenários externos, né, uma coisa mais fácil de gravar na rua, naquela quadra e tudo mais, pra dar uma variada nos cenários, o que eu achei uma boa ideia. E eu achei que o elenco foi muito bem escolhido, todos os atores ali foram muito bem, então por mais que a produção seja pequena, ela foi muito boa. Agora, sobre a história, eu vou primeiro falar o que eu não gostei e o que eu achei que ficou, assim, a desejar. E depois eu vou pra parte que eu gostei. Mas como eu disse, é o de sempre. São coisas não tão bem explicadas, não destrinchadas na história, por falta de tempo, muito provavelmente. Então, eu achei que alguns problemas nos personagens, assim, tipo, alguns traumas que eles tinham e tudo mais, que foram citados, às vezes, mais de uma vez, acabaram ficando sem explicação de por que eles existiam, ou mesmo que explicasse, era uma explicação muito assim por cima. Então, o lance do Seo-jun ter medo de sons altos, de coisas quebrando e tudo mais, que mostrou várias vezes ao longo do BL, e que teve ali um desfecho, porque ele falou que ele já estava tratando e tudo mais, o que eu achei bem legal,
Mas apesar disso, ele não explicou em nenhum momento de onde vinha aquilo, né, aquele trauma. E eu acho que se o drama tivesse mais episódios e mais tempo, eles com certeza trabalhariam isso. E também o lance do Ji-woo, do passado dele, e de que ele mora sozinho desde muito novo, e que ele não tem dinheiro, e ele tem esse lance de achar que todo mundo tem dó dele porque ele não tem dinheiro e tudo mais. A gente entendeu, ficou claro ali como ele se sentia, e eu gostei do jeito que o Kang Seo-joon lidou com isso e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, não tem uma explicação, a gente não sabe direito o background dele. Inclusive tem uma hora que ele vai pra uma casa que tá meio abandonada e eu não entendi direito o que era aquilo, se era pra ser, sei lá, a casa antiga dos pais dele, qualquer coisa assim. Porque também naquela cena que ele sai, que ele deixa o Seo-joon lá uma noite sozinho, a gente não sabe pra onde ele foi, o que ele foi fazer. A gente não sabe nada do background, assim, do Ji-woo. Ao contrário do Seo-joon, que eles deixaram mais explicado o background da família dele, da história dele, né, de que os pais foram morar na Itália e abandonaram ele, então ele é ator desde muito novo, e aí ele tem os amigos, né, que é o CEO e o manager, que ajudam ele e cuidam dele desde sempre, porque ele tem grana, então ele consegue se manter sozinho e tem a empresa e tudo mais. Então a história do Seo-joon eu achei que ficou mais explicada comparada com a do Ji-woo. Até porque, se vocês forem notar, o BL todo, ele é um pouco mais focado, sim, na história do Seo-joon, ao invés da história do Ji-woo. E aí, outra coisa também que eu acho que o drama teria explorado muito mais se eles tivessem tempo, era toda a história do dono do restaurante que o Ji-woo trabalha. Porque, pelo que eu entendi, ele tinha meio que inveja do Ji-woo, porque o Ji-woo montou todo o cardápio do restaurante, e sem o Ji-woo ele claramente não conseguiria manter o restaurante. Mas ele que tinha ido estudar na Itália, sabe? Ele que tinha o renome, assim, de ser um estudante do exterior e blá blá blá. Só que, mesmo com tudo isso, ele não era tão bom quanto o Ji-woo, então eu senti que ele tinha um pouco de inveja e que, ao mesmo tempo, ele queria ser próximo do Ji-woo. Ele até fala, né, no final do drama, que ele só queria ser amigo do Ji-woo. E aí, eu também senti que em algumas cenas ele ficava com ciúmes do relacionamento do Ji-woo com o Seo-joon, porque ele até pergunta como você ficou tão próximo, tão rápido, né, do Seo-joon. Então eu senti que tinha esses dois sentimentos, né, uma inveja sobre as habilidades de culinária do Ji-woo e tudo mais, e esses ciúmes, assim, da amizade que ele fez muito rápido com o Seo-joon. Claro que no final das contas o dono do restaurante foi ali o antagonista, né, que criou toda a tensão no final do drama, mas mesmo assim eu achei que foi pouco, assim, tipo... Foi bem explicado, a gente entendeu o que é o que importa, claro, mas com certeza se o drama tivesse mais tempo teria sido muito melhor. Mas agora vamos pra parte que eu gostei do plot, do que eu gostei mais na história, e eu até anotei aqui pra vocês que eu queria muito dizer que eu gostei muito das indiretas do Seo-joon, porque acho que a partir do episódio 4 ele começa a perceber que ele gosta do Ji-woo, e ele solta umas indiretas muito boas e muito do nada, e eu achei, tipo, muito bom mesmo. E aí, o que eu gostei é que os dois meninos principais, eles são bem diferentes, né? Então, o Seo-joon, ele é muito aberto, ele é muito falante, ele fala o que vem na cabeça, ele é muito sincero, e eu me identifiquei bastante com esse lado dele. E ao contrário dele, o Ji-woo é bem fechado. Ele até fala, né, que ele tem, tipo, paredes, assim, em volta dele, que ele construiu isso. Só que o Seo-joon fala isso como se fosse uma coisa boa, mas eu não acho que é tão bom, sei lá. Porque a gente percebe, né, que ele já sofreu muito na vida dele, tanto com o lance da família, dele não ter grana, quanto em relacionamentos, né, que a gente percebe no final, quando eles conversam e tal. Então o Ji-woo é muito fechado, ele é muito inseguro, ele desconfia muito do Seo-joon, principalmente pelo Seo-joon ter esse jeito muito, assim, pra fora, muito extrovertido. E o que eu acho legal, eu gostei muito dos diálogos entre os dois personagens. E tem um momento que o Ji-woo elogia o Seo-joon por esse jeito dele. Ele fala, logo no começo, quando ele começa a morar junto com o Seo-joon, ele fala que ele sente inveja desse jeito, né? Dele ser tão aberto assim e falar o que ele pensa. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito de como o roteiro e toda a história lidou com as inseguranças do Ji-woo. Então... o Seo-joon sempre demonstrou saber lidar com isso muito bem, em nenhum momento ele explode com o Ji-woo, em nenhum momento eles brigam, assim, pela parte do Seo-joon, né? Porque o Seo-joon sempre estava muito calmo e sempre procurava entender o Ji-woo. Ele entendeu que ele tinha traumas do passado, de um relacionamento que não foi muito bom, né? Que não terminou bem. Então, eu achei muito verídico, tipo...
O personagem do Ji-woo é muito verídico, a gente vê muitas pessoas com esses problemas, né? E aí o personagem do Seo-joon saber lidar com isso tão bem, eu acho que é uma coisa que a gente deveria se espelhar, assim, né? Que eu realmente gostei das atitudes do Seo-joon. Então tem até alguns momentos que rolam uns ciúmes bobo, né? De um com o outro. O Ji-woo fala que o Seo-joon tá dando em cima de todo mundo, né? Por conta do jeito dele extrovertido. E também, por exemplo, tem outra cena que logo no finalzinho, que o Ji-woo tá lá no restaurante resolvendo as coisas, e o Seo-joon tá mandando 1000 mensagens. Essas duas atitudes, tanto os ciúmes quanto essa coisa de encher de mensagem e tudo mais, poderia ter sido vista de um jeito muito ruim ou ter sido trabalhada de um jeito ruim, mas pelo contrário, como a gente percebeu que o Seo-joon sempre era muito aberto, sempre dialogando e tentando entender os sentimentos do Ji-woo, em nenhum momento essas duas atitudes foram tóxicas, sabe? Então eu gostei muito disso. Foi aquela coisa tipo, existia os ciúmes, existia aquela coisa, um apego exagerado, mas em nenhum momento isso foi ruim, sabe? Porque os meninos sabiam lidar muito bem um com o outro, eles estavam sempre dialogando sobre essas coisas, né? Principalmente, como eu disse, por causa do Seo-joon. Então eu gostei muito do relacionamento dos dois. Porque o drama mostra que, por esse jeito do Seo-joon, o Ji-woo começa a confiar nele, né? Com o tempo. Demora, claro, as pessoas não se abrem assim tão fácil, principalmente quando elas têm, né, muitos muros criados, né, em volta delas, elas demoram mesmo pra se abrir, mas eu gostei de como, mesmo o drama sendo muito pequeno, muito curto, eles conseguiram mostrar esse processo, né, de o confiando no Seo-joon aos poucos, eu achei muito bom mesmo. E aí, o que eu gostei, eu não sei se era o objetivo do drama passar essa mensagem ou não, mas eu meio que peguei essa mensagem de que não importa se você é uma pessoa super extrovertida ou se você é uma pessoa mais fechada e com mais problemas, assim, de confiar, que tá tudo bem ser qualquer um dos dois, sabe? Porque a pessoa mais extrovertida muitas vezes é mal interpretada por esse jeito, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tá dando em cima de todo mundo e que, né? Vocês entenderam. E também a pessoa mais fechada também é mal interpretada por ser muito fechada e não confiar de um jeito fácil. E eu acho que o drama mostrou que tá tudo bem você ser qualquer um desses dois, contanto que vocês saibam conversar e se entender, que foi o que rolou com o casal, né, no drama. Então eu achei muito bonita essa mensagem. Eu realmente não sei se era o objetivo do drama passar ela, mas eu espero que vocês tenham captado essa mensagem. Se vocês não pegaram na hora que vocês assistiram o drama, eu espero que vocês estejam pensando nisso agora, porque eu acho que é uma mensagem muito boa mesmo pra se passar. E aí, sobre os personagens secundários, eu achei que eles foram muito bem trabalhados pro curto tempo que o drama tinha. Eles souberam planejar bem o tempo do drama pra dar tempo suficiente pra focar no casal principal e também pra gente conhecer melhor os personagens secundários. E eles tiveram uma importância grande, né, na história do casal principal. E eu comentei isso numa live que eu fiz aqui no canal, mas pra quem não viu, eu vou comentar de novo, que eu achei muito legal que o CEO da empresa do Kang Seo-joon é um menino que atuava em Where Eyes Linger, né? Que ele era um menino que começava brigando ali com o personagem do Hang Chan e que depois ficava amigo deles. E em Where Eyes Linger, ele era filho de um cara que trabalhava pra uma empresa lá X, que tinha um nome X que agora eu não lembro. E em To My Star, a empresa é dele, entendeu? Então, tipo, é o mesmo nome de empresa, pelo que eu vi. E aí agora ele é o CEO da empresa, então eu achei muito legal. E me disseram que fizeram isso porque a diretora de To My Star é a roteirista de Where Eyes Linger, então foi uma brincadeirinha que ela quis fazer, já que ela chamou o mesmo ator para atuar em To My Star. E outra curiosidade muito legal é que o manager do Kang Seo-joon é um idol, ele faz parte de um grupo chamado New Kid. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu fiz um vlog num evento que meu grupo de dança ia dançar. E o New Kid tava nesse mesmo evento e a gente dançou no mesmo palco que o New Kid. Então se vocês quiserem ver esse vídeo eu vou deixar o link no card. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito de quando eu conheci os meninos do New Kid. Eu achei todos eles muito simpáticos. Então, quando eu vi um deles atuando em To My Star, eu fiquei muito feliz. Mas a personagem secundária que eu mais quero exaltar aqui nesse vídeo é a repórter, porque ela foi muito boa. Primeiro que a atuação dela foi muito, muito boa. E o papel que ela teve, né, a importância dela no drama todo foi muito grande, foi muito legal, eu gostei muito. Porque no começo, quando ela apareceu, eu tava, ai, que repórter chata, né, ficar ali perseguindo o Seo-joon, então você acha ela meio chata no começo, né?
Mas depois você vai vendo a importância dela, né? Que ela era amiga já dos meninos do restaurante. E aí ela conversou numa boa com o Sojun e fez com que ele trabalhasse lá no restaurante em troca de uma exclusiva com ela. E aí ela vai indo muito atrás das coisas, né? Mesmo não gostando do trabalho dela e não querendo mais essa vida de repórter de idol, ela vai muito a fundo, né, na história e ela descobre que o Sojun tinha pego lá a fita de gravação do restaurante. Depois ela descobre que tiraram uma foto do Sojun beijando o Ji-woo. Ela foi, tipo, muito boa mesmo. Eu acho que ela resolveu a vida do Sojun no drama inteiro, tanto na carreira dele quanto a vida pessoal dele. Então eu gostei muito mesmo. E outra coisa também que eu quero falar sobre os personagens secundários é que eu gostei muito da amizade do Sojun com o CEO e com o manager, porque no começo eu não vi eles muito como amigos, mas quando eu assisti pela segunda vez o BL, eu percebi que eles deixaram a amizade deles bem clara desde o primeiro episódio, eu que não tinha pegado ali muito rápido, mas eu achei muito bonitinho quando no final o Sojun se abre, né, com os dois e eles dão um abraço no Sojun. Eu achei, tipo, muito fofo mesmo. Eu gostei muito da amizade deles. Esse drama foi muito bom nesse quesito relacionamentos. Então, todos os diálogos entre o casal principal e entre os amigos e tudo mais, apesar das pessoas cometerem erros e fazerem besteira, no final, o diálogo era sempre muito bom e eles conseguiam resolver tudo conversando numa boa, então eu gostei muito mesmo dessa parte do drama. E aí, o desfecho da série foi muito bom mesmo, como eu disse, a repórter resolveu tudo, maravilhosa, perfeita, impecável. E eu gostei de como eles mostraram o lance do dono lá do restaurante, porque no começo, apesar dele ser invejoso, ele não queria fazer nada de ruim, só que daí, como ele tava numa situação muito apertada de dinheiro, ele pensou em fazer coisas ruins, né? E aí ele meio que ameaçou os dois, e aí, graças à repórter, né, o Sojun conseguiu resolver tudo, e no final ele não se sentiu bem, né, com o que ele fez, mesmo ele tendo conseguido dinheiro e tudo mais. O dono do restaurante não se sentiu bem, ele deixou isso claro, que ele ainda tava, tipo, incomodado com tudo que aconteceu. E que no final eu entendi que ele ia continuar o restaurante, né? Quando o outro cara lá, o Min-sol, que apareceu. Eu acho que ele vai continuar o restaurante, só que ele tá arrependido, né? De tudo que ele fez, do que ele pensou, do que aconteceu. Ele ainda tá bem confuso. Então, mais uma vez, eu acho que se o drama tivesse mais tempo, ele conseguiria se resolver melhor, assim, né? Pra gente na história. Mas, de qualquer forma, eu gostei de como eles trataram tudo isso. Porque ele foi um antagonista, mas não foi aquela coisa tipo, ai, um vilão que deixou todo mundo com raiva, que não sei o quê. Ele foi uma pessoa comum que comete erros e que os dois meninos meio que entenderam, né, os personagens principais, entenderam o erro dele, mas isso não quer dizer que eles iam passar pano e continuar trabalhando com ele ou sendo amigos dele, óbvio que não. Então, eu gostei disso, sabe? Eu achei que ficou bem verídico, ficou bem humano. E pro desfecho do casal principal, gente, sem falhas, comparado com os outros BLs coreanos, esse, tipo, deu um pau neles, foi muito bom. A gente teve o beijo do casal principal no meio, assim, né, da série, quando o Sojun tá bêbado, o que não acontecia nos outros BLs, que a gente, né, nos coreanos, que só tem no último episódio, que vai rolar alguma coisinha, é aquele selinho e acabou. E aí nesse não, teve beijo nesse episódio aí, que eu não lembro qual foi. Aí no episódio 8, né, que o Sojun fala que vai embora e ele volta, eu achei muito bonitinho ele indo e voltando. E aí rola outro beijo de novo, muito bonitinho. E o episódio 9, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas pra mim o episódio 9 foi praticamente um episódio especial pra mostrar a vida bonitinha lá do casal principal no final, sabe? Foi tipo um episódio pra mostrar eles tendo um bom relacionamento e aí no final eles se pegando, tipo, foi muito bom. Me lembrou muito, tipo, os episódios especiais de Turn Type, que acaba a série, tipo, no episódio 8, e aí o episódio 9 é um especial só pra, tipo, dar um desfecho melhor e ter mais cenas deles bonitinhos juntos. Eu tive muito esse feeling, como se o episódio 9 fosse um especial, assim. Então eu gostei muito mesmo. E pro final desse vídeo eu só queria dizer mesmo que eu gostei muito de To My Star. Eu acho que dos BLs coreanos ele já tá lá no topo da minha lista de favoritos. Foi o único que eu assisti mais de uma vez, então eu gostei muito mesmo. Pretendo assistir o episódio 9 de novo. E eu acho que o motivo maior de eu ter gostado tanto foi isso que eu falei pra vocês, dos diálogos. E principalmente o Sojun, não só por ele ser lindíssimo, mas porque eu realmente gostei muito do personagem. Eu sinto que eu mesma tenho muito que aprender com ele, porque eu tenho um pouco desse jeito do Ji-woo, de ser um pouco mais na defensiva, de ser meio explosiva às vezes, de querer resolver as coisas sozinha e não falar mais nada pra ninguém e tal. E esse jeito do Sojun de saber lidar com isso e de conversar com calma e tudo mais,
é uma coisa que eu me espelho, que eu quero ser mais assim. Então eu gostei muito, se bobear, eu vou assistir mais umas 2 vezes esse drama, de tão bom que eu gostei, tipo, do tanto que eu gostei dessa mensagem, então eu super recomendo mesmo. E foi isso pro vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado, me contem nos comentários o que vocês acharam, quais personagens vocês mais gostaram, se vocês concordam comigo, se discordam, se vocês não gostaram, me contem tudo aí nos comentários, não se esqueçam de deixar o seu like, que me ajuda bastante, também se inscrever no canal pra vocês sempre verem aí meu conteúdo sobre BLs, também sobre K-pop, C-pop, ativem o sininho para notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!